A paz a todos. Vamos dar continuidade à leitura do livro Rumo aos 120 anos, capítulo 3, Guarde o seu coração. Alimentar um sentimento negativo submete o organismo a um padrão de caos. Isso promove uma desautonomia, disfunção do sistema nervoso autônomo, que controla todas as funções do organismo que não dependem da nossa vontade. Nesse contexto, a disfunção decorrente do sentimento negativo é avaliada a partir da variabilidade da frequência cardíaca, considerado o gatilho do infarto. O batimento do coração não é monotonamente regular, mas varia de momento a momento, expressando a dinâmica do sistema nervoso autônomo. Ao passar por estresse e emoções negativas, o padrão de variabilidade da frequência cardíaca torna-se desordenado, enviando sinais caóticos para o cérebro. Com isso, o organismo se sente fora de sincronia. O resultado é estresse excessivo acompanhado de emoções destrutivas, esvaziamento de energia e desgaste mental e físico. Diante desse quadro de desordem, o coração deixa de bater no ritmo fisiológico, pois perdeu a capacidade de adaptar-se às circunstâncias, e quanto mais tempo essa desordem é mantida, mais danos podem ocorrer ao organismo. Por outro lado, emoções positivas estão associadas a padrões altamente ordenados da variabilidade da frequência cardíaca, o que resulta na redução do estresse. Existe um fenômeno na física chamado entrainment, onde um campo magnético maior coloca os outros campos magnéticos menores em sua frequência. Se você for até uma sala cheia de relógio de pêndulo, o relógio com um pêndulo maior dita o ritmo de todos os outros. Esse conceito tem sido estudado com maior profundidade há mais de 3 décadas para sua aplicabilidade em tratamentos que visam redução do estresse mental, ansiedade, fobias, permitindo que o paciente desfrute do estado de bem-estar. Com os avanços dos conhecimentos na área médica, já é possível determinar que os pensamentos de fato ocorrem no cérebro. Porém, o livro de Provérbios aponta uma outra perspectiva que merece nossa atenção. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O coração também é a fonte do corpo de maior força no que diz respeito ao campo eletromagnético, o qual é 5.000 vezes mais forte do que o campo eletromagnético do cérebro. Um fato interessante sobre o coração é que na vida intrauterina ele é formado antes do cérebro. O controle de seus batimentos ocorre a partir da sua própria rede de mais de 40.000 neurônios, igual a muitos centros corticais cerebrais. A energia e a vibração gerada por esses batimentos interagem com as células do nosso corpo, desempenhando um papel importante em determinar nossas emoções ou sentimentos. Na perspectiva bíblica, o coração é uma espécie de centro de controle, de onde partem as decisões, os sentimentos e os processos de pensamento. Isso significa dizer que esse órgão tão importante é o núcleo que define quem de fato somos, ou seja, a nossa essência. A forma como reagimos ao nosso cotidiano e às circunstâncias adversas influencia diretamente o campo magnético do coração. Consequentemente, o funcionamento do nosso cérebro também é afetado. Esse fenômeno ocorre devido à predominância das fibras nervosas que transmitem impulsos do coração para o cérebro, fibras aferentes, em relação às fibras que comunicam os impulsos do cérebro para o coração, fibras eferentes. Desse modo, se quisermos ser bem-sucedidos em seguir a instrução paulina de levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, segundo Coríntios 10:5, primeiro devemos guardar o coração. Provérbios 4, 23. Proteger o centro dos nossos pensamentos, que é o cérebro, pressupõe cuidar com zelo do coração. E como proteger o coração dessas influências? Podemos encontrar essa resposta em Jesus, que é um modelo irrepreensível para todas as coisas. No Evangelho de João, o próprio Jesus faz um alerta a esse respeito. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. E o que isso significa? Segundo certo dicionário, a palavra bom define o que age com disposição e coragem, bravo, valente. Já a palavra ânimo, que vem do latim animus, princípio espiritual da vida intelectual e moral do homem, significa disposição de espírito, humor, bom ânimo. Portanto, refere-se a um espírito repleto de confiança.
Jesus nos ensina que devemos olhar para as circunstâncias através da lente do bom ânimo e não da lente do desânimo. O hábito de murmurar não é saudável, pois gera um padrão de causa em nosso organismo. Além disso, a murmuração tem o poder de nos afastar de amigos e familiares e de nos fazer perder oportunidades de formar novos vínculos afetivos em razão de sua negatividade. Em um estudo publicado em 2014 pela Associação Americana de Cardiologia, pesquisadores avaliaram níveis de estresse, sintomas depressivos, raiva e hostilidade em mais de 6.000 pessoas entre os 45 e os 84 anos e acompanharam a saúde do grupo pelos anos seguintes. Eles concluíram o seguinte: níveis mais altos de estresse, hostilidade e sintomas depressivos estão associados a um risco significativamente aumentado de acidente vascular cerebral ou a ataques isquêmicos transitórios em adultos de meia idade e idosos. As associações não explicaram por fatores de risco de AVC conhecidos. Além disso, a murmuração altera a saúde mental, pois aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse no organismo. A cada nova murmuração, esses níveis aumentam, causando uma sensação constante de desconforto. Eles também prejudicam a memória, pois afetam o hipocampo, região do cérebro, e estimulam pensamentos negativos, já que o cérebro se adapta a esse padrão, e cria um círculo vicioso, pensamento negativo gera mais pensamento negativo e, por fim, reduzem o amor próprio. Murmurar nos torna muito semelhantes àquele personagem pessimista do desenho Leopard, que vivia se lamentando com a frase ó vida, ó céus, ó azar. Por outro lado, ao sermos gratos, protegemos nosso coração. Um estudo publicado em 2009, realizado com 100.000 mulheres, mostrou que aquelas que eram gratas sofriam menos incidência de doenças cardiovasculares, 43 casos a cada 10.000 mulheres, contra 60 no grupo das mais pessimistas. Se não formos gratos, que evangelho iremos pregar? No máximo, transmitiremos religiosidade, impondo um conjunto de regras tipo: faça isso, não faça aquilo. Somos salvos pela obra de Jesus. Portanto, a lei não é um caminho de salvação, mas uma regra de vida que nos conduz a uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. E quando somos gratos? Nesse caso, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, segundo Coríntios 3:3. Que os nossos batimentos cardíacos pulsem na frequência dos céus. Deus abençoe a todos. Amanhã nós continuamos a leitura e nós vamos iniciar o capítulo 4.